Boa noite, sejam todas bem-vindas. Hoje nós temos mais uma palestra no grupo Mulheres Transformadas e a nossa convidada de hoje é a Keila Fonseca. E ela vai trazer um assunto maravilhoso para nós aqui hoje, né? Emocional feminino, autoconhecimento, força e equilíbrio. Seja muito bem-vinda, Keila. Fique à vontade para você se apresentar e trazer seu conteúdo, que com certeza vai agregar muito aqui para o nosso grupo de mulheres, que a gente já está aqui há mais de 3 anos aqui juntas e fazendo palestras. Boa noite para todas, boa noite, preciosas. Meu nome é Keila Fonseca, estou muito feliz de estar aqui com vocês, passar esse momento aqui com vocês. Mulheres lindas, sejam muito bem-vindas. Este nosso momento, que é o nosso momento. Então, hoje eu quero convidar vocês a desacelerar um pouquinho, a respirar fundo, permitir olhar para dentro. Não é isso? Então, o tema da nossa palestra de hoje é emoção feminina. O que conta é emoção feminina? O autoconhecimento, força e equilíbrio. É um convite, preciosos, é um convite para entender o que sentimos, acolher nossas emoções e aprender a viver com mais clareza, leveza e consciência. Eu agradeço todas as participações e eu quero fazer uma respiração com vocês por 30 segundos. Eu quero convidar você neste momento, antes de nós iniciar, para você fechar os olhos. Feche os olhos, expire profundamente pelo nariz. Isso, respire profundamente pelo nariz, segure um pouquinho e vai soltando devagar pela boca. Isso. Vamos novamente, expire profundamente pelo nariz, segure um pouquinho e solte devagar pela boca. Isso. Sinta a presença de Deus neste momento, do amor e da paz te envolvendo. Isso. Então, vamos entender o feminino agora, tá bom, preciosas? Pode abrir os olhos, isso, pode abrir os olhos. Vamos entender o emocional feminino. O emocional feminino, preciosa, é uma força divina. Somos capazes de sentir profundamente, perceber o que os outros não vê, acolher até o que não é nosso. Mas muitas vezes essa sensibilidade, ela vira peso, não é mesmo? Porque queremos o quê? Resolver tudo, cuidar de todos e esquecemos de nós mesmas. Quantas vezes você ouviu? Você é forte, você aguenta tudo, mas no fundo só queria um colo. Ouviam, tá tudo bem, você também pode descansar. Quero perguntar para vocês, coloque aí, qual emoção tem sido mais presente nos seus dias? Qual emoção tem sido mais presente nos dias de vocês? Um exemplo como a ansiedade, a alegria, o cansaço, a esperança. Preciosa, saber nomear o que sentimos é o primeiro passo para se curar. Quando não sabemos o que sentimos, vivemos confusas, reagindo automaticamente, não é isso? Mas quando damos um nome a emoção como medo, raiva, tristeza, frustração,
alegria. Nós trazemos luz àquilo que estava oculto. Porque Deus nos criou com emoções e não para escondê-las, mas para aprendermos com elas. Então, nomear o que sentimos é como colocar ordem dentro de nós. E dizer, eu vejo o que estou sentindo, eu estou disposta a cuidar disso com amor. Perceba, ao nomear o que você sente, já começa o processo de cura. Porque o que sentimos é acolhido, é curado. E o que é negado permanece ferindo. Então, o que vamos abordar esta noite são a exigência de perfeição. Ser uma boa mãe, filha, uma boa esposa, uma boa profissional. Dificuldade em pedir ajuda, comparações com outras mulheres, até mesmo nas redes sociais, culpas e cobranças internas. Então, problemas preciosas não é sentir, o problema é se calar diante do que sente. A emoção, aquela emoção que é reprimida, ela grita através do corpo, ela grita através da mente e até dos relacionamentos. Então, toda emoção tem uma mensagem. O medo quer te proteger, a raiva, que é uma emoção, ela quer te mostrar um limite. A tristeza, ela pede um descanso. E a alegria, ela celebra o que faz sentido. Então, caminhos para o equilíbrio emocional vem primeiramente o autoconhecimento. Observe suas reações. Perceba o que te afeta. Observe bem quais são suas reações e perceba o que tem te afetado e o porquê. Porque a mulher que se conhece, preciosas, ela se liberta do que a controla. Então, o autoconhecimento, ele vem para olhar para dentro de si, com sinceridade. Porque o primeiro caminho é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele vem primeiro. Porque a partir do momento que você se conhece, você se transforma no seu interior. E quando paramos de apontar para fora e começamos a olhar para dentro, ei, preciosas, quando você entende os seus gatilhos, as suas reações, as suas dores, você começa a entender as suas emoções. Então, o autoconhecimento é o que transforma dor. Ele transforma dor em sabedoria. Olha que lindo! É um encontro entre quem eu sou, quem eu fui e quem estou me tornando. Então, uma pergunta para reflexão desta noite, desse encontro. O que suas emoções têm tentado te dizer? O que suas emoções têm tentado te ensinar? Porque cuidar de si como cuida de quem ama, então entra o autocuidado emocional. É onde vamos cuidar de nós mesmos quando cuidamos de quem nós ama. Tire um tempo só seu. Se você não tem tirado esse tempo para você, aqui mesmo é um momento só seu. Tire um momento só seu.
Nem que seja, preciosa, 10 minutos por dia. Porque a mulher que se doa o tempo todo, sem se nutrir, uma hora ela se esgota. O autocuidado emocional é para por alguns minutos. É para parar por alguns minutos, respirar, para falar com Deus, escrever o que você sente. É primordial. Ouvir uma música que te acalma e dizer para si mesma: hoje eu também preciso de mim. Ei, isso não é egoísmo, é necessidade. Lembra-se sempre. Anota no seu caderninho aí, porque se você não tem um caderninho de emoções, você procura ter. É primordial termos esse caderno. Anota. Cuidar de si é um ato de amor, não de culpa. Então vamos para os nossos limites saudáveis. Qual os limites saudáveis? Dizer não é falta de amor. É respeito. E esse respeito é por você. Toda mulher, ela precisa aprender a colocar limites. A colocar limites sem culpa. Então, preciosas, dizer não significa ser fria. Não significa se respeitar. Limite não é muro. Escreve aí. Limite não é muro, é proteção. Então, quando eu digo não ao que me sobrecarrega, eu estou dizendo sim à minha paz. Então, não é sua responsabilidade curar tudo e todos. A sua missão é se manter inteira. Então, eu quero falar sobre a rede de apoio. Você tem que ter uma rede de apoio. Você não precisa carregar tudo sozinha. Você não precisa carregar tudo sozinha. Falar com alguém, busque ajuda terapêutica, compartilhe com outras mulheres. Porque quando uma mulher se acolhe, ela ensina outras mulheres a fazerem o mesmo. Então, eu quero falar com vocês, quero convidar vocês novamente para a gente fazer um pequeno exercício. Eu acredito que tem entrado mais mulheres, mais preciosas, não é isso? Vamos fazer junto um exercício de respiração e consciência? Vamos? Vamos novamente, feche os olhos. Isso, feche os olhos neste momento. Expire profundamente. Isso, expire profundamente. E ao expirar, imagine que tudo que pesa está saindo. Expire força, expire sobrecarga, expire amor, expire culpa preciosa. Não guarde para você. A paz que vem de Deus organiza o que o emocional bagunçou. É uma frase para vocês anotar. Isso. Pode abrir os olhos. Isso. Eu quero que vocês anotem essa reflexão. A paz que vem de Deus organiza o que o emocional bagunçou. O equilíbrio emocional não é ausência de dor, é presença de consciência.
É olhar para dentro e dizer para si mesma: eu reconheço o que eu sinto, eu escolho cuidar disso com amor, com sabedoria. Porque a mulher que conhece suas emoções preciosas aprende a transformá-la em sabedoria. Não é sobre não sentir, preciosas. É sobre aprender a sentir com maturidade e com amor. Porque quando uma mulher se cura, ela muda a história de toda uma geração. Mais uma frase para vocês anotar. Quando uma mulher se cura, ela muda a história de toda uma geração. Vamos ter a mente renovada em Cristo, que as consequências, pode ter certeza, que ela vem vindo. Responde aí uma palavra. Coloque aí. Coloque uma palavra que representa o que você leva desse encontro. Ei, preciosa, o que você está levando desse nosso encontro? Que essa palavra seja o seu lembrete. O que significou para você? O que representou para você esse encontro? Essa palavra seja um lembrete durante a semana. Eu quero encerrar aqui com gratidão. Eu quero agradecer por estar aqui. Eu quero falar para vocês, agradecer vocês por se permitir sentir e se conhecer um pouco. Que o Espírito Santo fortaleça cada uma de vocês. Que dê equilíbrio e te ensine a viver em paz com as suas emoções. Eu não falei no início, eu sou psicanalista, terapeuta cristã. Vocês podem me chamar, quem precisar pode estar me chamando lá no meu Instagram. Vou ter todo o prazer de estar recebendo vocês. Tá bom, minhas lindas? Um beijo no coração de cada uma de vocês. Ó, e até o nosso próximo encontro, porque vai ter o próximo. Ó, beijo para todas vocês. Obrigada, Keila, que maravilhoso, viu? Cada palavra que você falou, eu consegui anotar quase tudo, viu? Mas é uma chave atrás da outra e muitas preciosidades, né? E eu queria ver com alguém, se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para Keila, fiquem à vontade, temos alguns minutinhos, tá bom? Fiquem à vontade. Olá, Keila, boa noite, tudo bem? Boa noite, Preciosa. Tudo bem, eu me chamo Eliane, sou professora, escritora, palestrante. Eu tenho uma pequena dúvida. Sempre que eu vou nomear as minhas sentimentos, entre sentimentos e emoções, eu sempre fico nessa confusão, que às vezes eu não sei. É tristeza, é sentimento ou emoção? Eu fico nessa dúvida sem saber nomear cada coisa, sabe? Que é isso e é aquilo, saber separar. Às vezes faço essa confusão. Você tinha como explicar para a gente entender melhor sobre isso? Sim, sim, porque quando você diz sobre a tristeza ela é uma emoção. Como eu falei anterior, é muito importante a gente ter um caderninho de emoções. Eu acredito que nós mulheres, a maioria tem. Por que que eu digo? É primordial a gente estar anotando. Se você sentiu tristeza naquele momento, aí vem a pergunta, você pode estar colocando lá. O que essa emoção, exemplo, a tristeza, o que ela quer me ensinar? Aonde eu estava quando eu comecei a sentir? Entende? Porque a partir do momento que você começar a nomear suas emoções, porque tudo que sentimos é uma emoção. Como eu falei, a ansiedade, a tristeza,
né? A alegria. Então, é saber nomear, colocar ela no lugar dela. Porque a partir do momento que nós conhecemos, experiência própria, viu? Quando nós conhecemos as nossas emoções, minha amiga, é primordial como nós nos conhecemos e não vamos deixar mais aquela emoção que é pro lado negativo nos atingir. E lembrando que, anotem no caderninho, o que vem do outro não é seu. O que vem do outro é seu? Não. O que vem do outro, ó, o que sai aqui, ó, verbalmente, aí sim, ele pertence a você. Então, o que vem do outro não me pertence, então não vai me atingir. Não é isso? Mais Muito alguma bem. pergunta? Eu achei interessante, porque assim, eu eu tô começando a me fortalecer emocionalmente. Porque antigamente a pessoa dizia coisa, eu já começava a chorar, eu ficava muito sensível, sabe? Então qualquer coisa mexia lá no ego e eu ficava fragilizada e chorava. E isso há pouco tempo aconteceu, porque eu recebi de uma pessoa muito tóxica alguns comentários pesados, porque a pessoa já estava no intuito mesmo para me ferir, entendeu? E aí o que que ela disse? Ela disse coisas assim que mexeram lá naquela ferida mesmo de rejeição, sabe? Aquela ferida profunda mesmo que doeu. E naquele momento eu não soube ser muito sábia, no sentido de ficar no silêncio e não reagir, porque a pessoa queria a minha reação, né? Então eu acabei, tipo, rebatendo, eu acabei, tipo, não é isso. Mas eu também, agora eu olhando para esse lado, quando você falou aqui da parte de. Eu me vi aqui, ó. Não, cadê aqui? Saiba dizer não ao que te sobrecarrega, né? E aquela parte que você às vezes também tem que dizer um baixo, dar um chega pra lá, sabe? Pare com isso. E aí quando eu cheguei em casa, eu fiquei tão mal, eu comecei a chorar. E aí eu fui fazer um exame de consciência. Eu fui me dar conta dessa ferida de rejeição que eu carrego comigo, do porquê aquelas frases me feriram, sabe? O que que tá dentro de mim que me fez sentir aquilo? E aí eu disse, mas eu não preciso me sentir assim. Eu fiquei depois né? Não é de mim, exatamente, não é de mim, é dele. Ele tá tentando me ferir, o que ele tá vendo é nele, não em mim. É o espelhamento que ele faz. E eu não sou assim. E aí eu comecei, eu não sou assim, eu não sou o que ele tá dizendo. Então é importante, muitas vezes, a gente fazer essa autoanálise. E aí hoje eu me sinto um pouquinho mais fortalecida, entendeu? Para não deixar mais esse tipo de coisa se repetir. Tá entendendo? Sim, sim, Mas eu muito sinto que eu ainda importante. preciso fortalecer mais. Eu preciso trabalhar o ego para a gente não se sentir ferida, para as pessoas não mexerem com isso aqui, sabe? Que a gente carrega e saber se fortalecer e dizer, não é comigo, não é de mim. Esse problema aí é seu, entendeu? Eu tenho que me fortalecer mais. Isso é inteligência emocional. Isso, muito bem. Se você quiser, me chama lá no Insta, tá? Eu sempre coloco lá que a primeira sessão, que é o mapeamento para me saber da história, ela não é cobrada, a primeira. Então, depois dali da conversa, a gente vai ter o espelhamento uma na outra, não é isso? Aí eu vou te falar sobre um valor que vai ficar bom para você. E parabéns por você estar nesse momento que você quer se conhecer. Quantas mulheres, quantas preciosas por aí que não se conhecem. Então, e como eu falei, quando a gente se conhece, a gente quer transbordar. O que que é o transbordo? Você quer passar para o outro. Olha aqui o que aconteceu comigo. É injusto você guardar só para você esse transbordo. Foi tão bom para você, por que que você não vai passar para outras mulheres? Então, eu quero deixar em aberto, tá bom, esse convite para você estar me chamando lá, para a gente estar fazendo um mapeamento. Quando você falou da rejeição, pode ter certeza que essa ferida,
essa ferida tem, como você mesmo disse. Aí eu te pergunto, da onde que vem essa rejeição? Você sabe responder? A maioria das Sei. nossas rejeições, ela começa lá na raiz, Uhum. porque a psicanálise a gente aborda lá na raiz. Sabe aquela raiz? Mas é a raiz quando a sua mãe estava te esperando, quando você estava no ventre dela, é ali que é a raiz. Então é aonde, né, que o profissional vem, quer saber sobre quando a sua mãe estava grávida, porque você sabe que tudo que a mãe sente passa para o filho. Sim, até eu tava agora, quando eu entrei aqui em casa, eu vi algumas. Meu filho pegou um teclado velho que deram pra ele e ele começou a desmontar esse teclado todinho. E assim eu fiquei, meu Deus do céu, eu fiquei impressionada como a mente humana é. Gente, é impressionante, porque assim, o meu filho, eu me separei do meu filho, do pai do meu filho. O meu filho só tinha 1 aninho de idade, ele era um bebê. Tá entendendo? E aí eu olhando para aquele monte de teclado, aquelas teclas todas arrancadas, gente. Meu filho, como se fosse um técnico de informática. E eu olhando para aquilo ali, eu disse: Meu Deus do céu, o menino é o pai dele todinho. Porque quem é o técnico de informática se não o pai? E eu fiquei observando aquilo ali, eu disse: Meu Deus, é impressionante como fica armazenado na mente. Ele era só um bebê, mas ele guardou tudo do pai. Ele guardou tudo do pai com 1 ano de idade. Hoje ele repete coisas do pai dele, gente, que eu fico impressionado. Esse meu pai eterno, como a nossa mente, o nosso subconsciente guarda tudo. Guarda. Isso. Foi como você falou, inconscientemente ele está repetindo. Por quê? Você sabe que os filhos, nós somos 50% pai, 50% mãe. Não é 80% mãe e o restante pai, não. É metade, é 50 pai e 50 mãe. Por exemplo, olha para você. Você tem algo dos seus pais? Com certeza. Você herdou, que seja positivo ou que E seja negativo. negativo. Eu quero estar falando com você rapidinho sobre você se curar dessa ferida. Por quê? Porque Sim, você sabe, se você não se curar, minha amiga, ela vai passar. E você sabe para quem que ela passa, não sabe? sei pro meu filho. Mas eu estou Isso, fazendo esse tratamento também. Eu faço terapia, sim, busco ler a Bíblia, eu busco fazer também sim. meditação. Eu estou fazendo, só falta a educação física, porque eu estou criando vergonha e eu vou pro Pilates. Para corrigir minha postura, porque também é uma coisa que vem geracional. Minha avó, minha bisavó, minha avó, minha mãe, e eu não vou repetir o padrão dela, eu vou quebrar esse ciclo. Isso, muito bem. Eu vou quebrar esse, eu já tô quebrando. Então, eu me curando, a minha mãe também se cura um pouquinho. Sim, Por mais que ela não busque ajuda, né? Mas eu me curar, eu também estou ajudando ela a se curar. E eu já alertei também, eu já dei consciência para meus irmãos sobre o que passou conosco. Coloca algumas coisas também para eles fazerem alguma terapia, alguma coisa, se buscarem ajuda também. Inclusive, eu vou te indicar para minha irmã também. sim, E sim. a gente precisa, todo mundo precisa do autoconhecimento. Eu ainda estou no início, engatinhando. Estou engatinhando, mas uma hora a gente vai ganhar Vai passos sim. lá. E outra, só depende de você, porque é um leque. É um leque. Porque o autoconhecimento, ele abrange, entende? É uma luz que tudo vem à tona. A criança interior, entende? Vem Sim, tudo. Então, esteja à vontade, pode me chamar lá. O que eu puder te ajudar, alguma dúvida, estou à disposição. sim. Eu fiz essa semana até um exercício onde eu coloquei numa carta todos os sentimentos, todas as memórias que me vieram na infância. Tudo, 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 tudo. Eu fiquei buscando, sabe? Todas aquelas dores que eu carrego na infância. Sabe? Aqueles momentos que mais me machucaram.
Eu anotei tudo, 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 e depois queimei, Muito bem. sabe? E eu senti uma paz imensa depois que eu fiz isso, Isso. sabe? E eu passei a olhar para minha mãe com um olhar de mais ternura, de mais compaixão, de saber que ela carrega uma criança interior ferida, machucada, e que tudo que ela fez comigo, com meus irmãos, não foi porque ela quis, não era nada pessoal, era porque ela foi vítima de outras vítimas, Uhum. e ela, por pior que tenha sido, ela ainda deu o melhor que ela pôde, Isso, muito bem. porque cada um só dá o que tem. Isso. Parabéns, viu? Parabéns, que eu vejo que a sua mente ela está aberta. Ela está aberta Obrigada. para o novo. Olha que bom, ela está tão aberta para o novo que você já está passando para os seus irmãos. Sim, Foi onde que eu te falei. Lembra que eu te falei sobre o transbordo? Entende? Está sendo tão bom para você que eu acredito que não tem como guardar só para si. E é automático. Você sabe que primeiro a gente muda aqui, né? é, É nítido as pessoas verem. Você não precisa falar nada. Entende? Se ainda não chegou você, vai chegar e vai falar. Como você está mudada? verdade. O Já modo falo. de já, né? O modo de pensar muda totalmente. E parabéns mais uma vez, viu, por essa iniciativa para você se conhecer. Pode ter certeza que a sua vida vai mudar quando você Vai. diz que escreveu aquela carta lá. É isso mesmo que a gente passa para o nosso cliente. Escrever uma carta também, principalmente, é muito bom. Escreve uma carta para você, se Faço essa perdoando, varinha pra mim, farei uma pro meu ex-marido também. Isso, muito bem. Faça isso, pode ter certeza. Quando você fazer, me chama lá. Fala para mim a paz que você vai sentir. Tá bom, Quando você for queimar, você começa a se livrar, fala, eu perdoo. Entende? Eu não quero carregar mais essa culpa. Eu não quero carregar mais esse fardo, que não é meu. sim, Tá bom, Preciosa? tá bom, obrigada. Por nada, precisando. Mais alguma pergunta para a gente já encerrando? A gente tem 5 minutinhos. Queria agradecer novamente a Keila e falar que eu também comecei a buscar o meu autoconhecimento, tem 4 anos só, tô novinha ainda nessa caminhada. E aí comecei a escrever. Olha que legal, comecei a escrever, comecei a falar um pouco da minha história e também descobri que era muito bom escrever e ajudei outras mulheres também a começar a escrever. E aí a gente começou essa caminhada de transbordo. Por isso que hoje a gente encontra mulheres, né, que também estão nesse mesmo propósito. Aí entrei ali no Instituto da Ângela Cirino, estou ainda me formando na psicanálise e vejo que tem muita coisa para a gente aprender ainda e muita coisa para a gente transbordar. E como é bom a gente se curando nesse processo, né? Queria agradecer novamente você, a quem já participou aqui também nas outras palestras, a Marinalva, a Rosimeire, a Eliane também já participou algumas vezes com a gente. E fica o convite para você voltar com a gente, fazer novas palestras, tá? Novembro aí tá aberta ainda a agenda. Temos ainda uma vaga esse mês. Vamos ver se a gente encaixa mais alguém. Mas vai ser muito bom a gente continuar fazendo toda semana esses encontros e todo dia a gente vai aprender alguma coisa nova, né? Aplicando, colocando em prática também, né? Aprender, já colocar em prática e começar a respirar mais também, né? Pra gente voltar nesse estado de presença que a gente vive acelerado às vezes, né? O dia de uma mãe não é tão simples, mas quando a gente começa a olhar com carinho, com cuidado, a gente começa a ver de maneira diferente, né? Então agradeço novamente você, que Deus abençoe muito essa sua jornada de caminhada. E vou abrir o grupo lá para que vocês também possam lá deixar seus depoimentos sobre o dia de hoje, desse nosso encontro. E vou compartilhar lá o seu Instagram, se você tiver também algum produto, alguma mentoria, fique à vontade também para você compartilhar, tá bom? Esse é o momento para você divulgar também seu trabalho, tá bom? Muito obrigada para vocês. Se tiver mais alguma pergunta, temos só 3 minutinhos. Mas se não tiver, quero só agradecer novamente e
procurem mais mulheres para estar participando com a gente no próximo encontro. Toda segunda-feira estaremos aqui com a graça de Deus, tá bom? Vamos encerrar então. Tem alguém que vai perguntar mais alguma coisa? Acho que não, né? Certo, tudo de bom. Pode, se quiser finalizar com mais alguma palavra aí, Keila, fica à vontade, tá? Eu só quero falar novamente, quero mandar um beijo para todas as preciosas que estão aí assistindo. Um beijo no coração de cada uma de vocês. E até o nosso próximo encontro. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Beijão, fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau.